Você sabe quais são os seus melhores posts e como eles podem te ajudar a vencer as próximas eleições? Eu sou Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar quais são os seus posts que tiveram os melhores resultados e como você utiliza essa informação para planejar os seus próximos conteúdos e os próximos posts que você vai fazer. E você pode estar se perguntando, por que isso é tão importante, né? E eu preciso falar para você, todo político, ou melhor, todo candidato, já entendeu que precisa das redes sociais para vencer as eleições de 2022. Portanto, todos eles estão ou estarão trabalhando nas redes sociais com o objetivo de conquistar votos. Então, se você quer sair na frente, se você pretende fidelizar o eleitor, conquistar votos de verdade através das redes sociais, você precisa de um trabalho profissional, planejado, coordenado, para você se destacar no meio de um monte de outros candidatos que também estarão nas redes sociais tentando se eleger. E você entender qual é o post seu que é melhor do que os outros é um passo fundamental para você se destacar no meio da multidão. Porque se você identificar um padrão, por exemplo, de quais posts seus têm mais engajamento ou têm mais visualização, e você repetir sempre esse padrão, as chances são que os seus próximos posts também tenham mais engajamento e mais visualização. Porque você identificou o que a sua audiência de fato gosta de ver. Por isso, analisar o que está sendo feito é tão importante, porque você passa a entender um pouquinho melhor quem é a sua audiência, do que a sua audiência gosta, como ela se comporta em rede social. Isso ajuda não só você a planejar os próximos conteúdos, mas também a planejar a sua campanha política lá na frente. O jeito de pedir o voto, o jeito de se apresentar, de apresentar algumas propostas. Não dá para deixar passar uma informação tão valiosa quanto essa, né? Então, ok. Agora que você entendeu o porquê é tão importante identificar quais são os seus melhores conteúdos, você precisa saber como fazer isso da forma mais eficiente. E aqui eu preciso abrir um parênteses rápido para falar um pouco sobre essa análise de redes sociais. Porque o Facebook e o Instagram, eles geram uma quantidade absurda de dados, de informação, sobre tudo que você faz dentro da plataforma deles, das redes sociais. E justamente por esse motivo, você precisa saber quais são, quais dados, quais informações são importantes para você analisar. Porque se você quer entender todos os números que o Facebook entrega para você, é possível que você não entenda nada do que ele está falando. A não ser que você seja, claro, um especialista em análise de dados ou tenha algum tipo de BI super poderoso para analisar todos esses dados, todas essas informações. Fora isso, eu não recomendo que você perca tempo olhando para um monte de números que não vão fazer tanta diferença assim para você identificar quais são os seus melhores conteúdos. Então, quais são os dados que eu preciso olhar e entender? Simples e objetivo. Engajamento e visualização de vídeo. Se você ainda não faz impulsionamento, ao invés de visualização de vídeo, você vai analisar o alcance. E por que isso? Primeiro, porque eu já testei com vários clientes, com vários públicos diferentes, em situações diferentes, em campanha, em pré-campanha, de partidos diferentes, com as mais variadas características que você pode imaginar. E eu cheguei à seguinte conclusão. Visualização de vídeo é o dado que mais indica o interesse do seu público no seu post e em você. Mas não é qualquer visualização, e nem qualquer visualização de vídeo, qualquer número que o Facebook entrega lá. Você precisa usar um pouco de bom senso aqui para entender esse dado. Se você impulsiona um vídeo de 1 minuto, por exemplo, pessoas que visualizaram mais de 50% do seu vídeo, ou seja, 30 segundos, mais de 30 segundos do seu vídeo, são pessoas que demonstraram muito interesse no que você está falando. Então, se você identificar os vídeos que tiveram mais pessoas assistindo por pelo menos 50% do tempo, esses são os seus melhores conteúdos. Os conteúdos que mais construíram a sua autoridade com esse público. E vamos supor que você identifique que as pessoas visualizaram mais os seus vídeos que você fala sobre educação, por exemplo. É possível que se você falar mais sobre esse tema,
mais e mais pessoas interessadas em educação vão passar a te acompanhar nas suas redes sociais. E ao mesmo tempo, você vai se tornando uma referência sobre esse assunto. Isso constrói autoridade. É narrativa. Isso te dá credibilidade para lá na frente, na eleição, você pedir o voto para esse grupo de pessoas interessadas em educação nesse caso. Então, foque em olhar esse número. Quantas pessoas visualizaram mais de 50% de cada um dos meus vídeos? Separe os vídeos que tiveram mais pessoas nesse grupo e analise o que esses vídeos têm em comum. Esse é o primeiro passo para você aprimorar os seus vídeos e o planejamento dos seus conteúdos. E se você ainda não faz vídeos, eu recomendo fortemente que você comece a fazer. Enquanto isso, se você ainda não faz, tem outras duas métricas que você pode analisar para melhorar o planejamento dos seus próximos posts. A primeira delas é o engajamento. Então você consegue facilmente nos insights do Instagram ou do Facebook identificar quais posts, quais stories tiveram mais engajamento. Isso significa que são os seus conteúdos que mais geraram alguma ação dos seus seguidores. Ou seja, eles pararam para curtir, ou para comentar, ou para compartilhar o seu post. Ou mandar uma mensagem direta, se for o caso dos stories. E essa não é para mim, e por tudo que eu já testei, esse não é para mim um público que demonstra de fato interesse pelo seu conteúdo. Porque muita gente engaja com conteúdos mesmo sem prestar muita atenção neles, né? Quem nunca passou, né, pelo feed curtindo um monte de postagem, sem às vezes nem olhar direito, simplesmente passando e curtindo, né? Então eu considero que esse é um público que ele pelo menos está preparado para receber mais conteúdos seus. Ele ainda não está pronto para pedir um pedido de voto, por exemplo, na eleição. Eu costumo dizer que eles estão ali no meio do funil, considerando que você já não é um desconhecido para esse público, mas que ele ainda não é um eleitor seu simplesmente porque ele está te dando algum tipo de engajamento. Então ele fica ali no meio do caminho. E se você ainda não faz vídeos também, esse é o principal número que você deve buscar. E da mesma forma, você pode separar os posts que tiveram mais engajamento e identificar um padrão neles da mesma forma que você fez, que eu falei que você deveria fazer com os vídeos. Isso pode ajudar você a planejar os próximos conteúdos também, né? Que não são vídeos, que são cards ou fotos, esse tipo de coisa. E por fim, o último dado que você pode extrair do Facebook e do Instagram para ajudar você a planejar os seus próximos posts é o alcance. Eu costumo dizer que alcance sem recorrência não adianta para nada. Porque imagina que você tem posts com bastante alcance, mas você não sabe se as pessoas que viram o seu primeiro post também estão vendo o segundo. Então dessa forma, você não tem certeza se o seu público, se você está conseguindo reter o seu público, né? Se o seu público ele está entendendo o seu conteúdo e a sua narrativa, um post depois do outro. Eles podem estar ali apenas de passagem e o seu post pode, de fato, apenas ter passado no feed da pessoa, porque isso já conta como alcance, né? Então, às vezes, ela nem percebeu que o seu post estava ali, nem que ele era seu, e nem sobre o que ele se tratava, né? A pessoa simplesmente passou pelo feed, estava olhando para o lado, enfim. Então, essa para mim é a métrica que menos importa, que menos mostra para a gente que de fato houve alguma retenção de conteúdo, né? Que a pessoa parou para ver o que estava escrito ou do que estava se falando no post. Mas o alcance ele nos ajuda a identificar alguns padrões, principalmente com relação a formato. Por exemplo, os meus stories têm mais alcance do que os Reels, ou o feed tem mais alcance do que os stories, só como exemplo aqui. Ou tipos de conteúdo, né? Fotos minha tem mais alcance do que foto de paisagem. Ou um vídeo meu tem mais alcance do que a foto de uma reunião com outros políticos. Isso ajuda você também no planejamento dos seus próximos posts, né? Se você identificar quais são os melhores formatos, você pode focar mais neles para você produzir os próximos conteúdos. Então, resumindo, o principal número que você deve analisar é quantas pessoas visualizaram mais de 50% dos seus vídeos. E se você ainda não faz vídeo, conversando com o seu eleitor potencial, eu sugiro fortemente que você comece a fazer isso. Depois disso, você pode analisar o engajamento para identificar
o tipo de conteúdo que mais gera ação nos seus seguidores e pode analisar também o alcance para identificar os melhores formatos de conteúdo. Com isso, você terá uma rede social mais adequada ao que o seu eleitor ideal gosta de ver. E as suas chances de vencer as eleições através das redes sociais são também muito maiores.